Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu... Obrigada! Amo isso demais, minha gente. Então vamos chamar a nossa convidada, que é uma irmã que a vida me deu. Ela está comemorando 10 anos do primeiro romance, Água de Barrela. E nós estamos, eu e ela, comemorando 10 anos dessa amizade. Porque foi a partir desse livro que a gente se conheceu, se encontrou e nunca mais se separou. Eu tenho uma alegria muito grande de, em Salvador, na Bahia, nós que temos essa ancestralidade, essa baianidade do recôncavo baiano, de Cachoeira, eu tenho muita alegria em chamar a grande escritora, premiada, jornalista, roteirista, escritora de ficção histórica, de romances urbanos e de literatura infantil, minha irmã amada, Eliana Alves Cruz. Vou dizer que são nossos 10 anos. 10 anos de amizade. Vamos sentar para começar a nossa conversa. Olha, a gente trouxe 3 folhas de perguntas. Vamos ver até quando a gente chega, até onde a gente chega. Vamos. Sou eu que começo, abre os né? trabalhos. Não, eu quero já... Eu mencionei, né, para vocês que são 10 anos de contato, de amizade, de aproximação. E a gente forma, em alguma medida, um triângulo amoroso com Conceição Evaristo. E eu queria começar falando de Conceição, ou melhor, trazendo Conceição, pedindo para Eliana nos falar do projeto Escreviventes. Agora, em fins de julho, foi o lançamento do livro. É um projeto que celebra os 60 anos de Eliana Alves Cruz e os 80 anos de Conceição Evaristo. Ela completa em novembro. O livro, que foi recém-lançado, é o primeiro da coleção Memórias Brasileiras. E eu queria que você falasse, porque tem um documentário, tem um filme do Estevão Ribeiro, um grande também escritor, ilustrador, cineasta. Ele faz de um tudo, né? Canta, toca e é casado com a Eliana também. No meio disso tudo. Mas eu queria que você falasse um pouco desse projeto e dessa presença, desse encontro com a Conceição Evaristo. Bom dia, soteropolitanos e soteropolitanas. É muito bom estar aqui, muito maravilhoso, Salvador, meu Deus do céu, né? Nossa casa também, né? É muito lindo. Tem muita coisa para dizer, não sei nem por onde começar. 10 anos da nossa amizade, porque eu sou muito cara de pau. Eu peguei o livro, acho que o manuscrito ainda, fui atrás da Flávia num evento. E a partir daí a gente atou um laço, né? Quem disse que não é possível fazer amizade na maturidade, né? Tem esse aspecto também muito lindo da nossa relação. E a Conceição... A gente vive um trisal hoje. Não espalha não, gente. Não espalha, gente, é segredo. A Conceição é maravilhosa e ela foi a primeira pessoa com quem eu fiz uma mesa literária. O que aconteceu? Eu escrevi o Água de Barrela, ele ganhou o prêmio nacional, né, da Fundação Cultural Palmares, Ministério da Cultura. Na época, o concurso foi em 2015 e o lançamento foi em 2016. 23 de agosto faz 10 anos desse lançamento. E aí a Palmares me mandou para alguns eventos pelo país. Fiz um lançamento aqui, né? Um dos primeiros lançamentos foi aqui, muito bonito. E a primeira mesa literária que eu fiz foi num evento que chama... em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, e leva o nome do Teixeira e Souza, que foi o nosso primeiro romancista.
e o Teixeira e Souza. Esse evento é muito tradicional do movimento negro no Rio. E foi a primeira mesa, estava o Januário Garcia. Nossa. Saudade. Saudoso Januário. Grande fotógrafo. É um guardião da memória, né, em imagens, da memória do movimento negro, da história do povo preto. Salve. Um salve para Januário. Januário Garcia, muito amigo de Lélia Gonzalez. Enfim, gigantes da história negra brasileira. E eu lá no meio, né? Me achando. E a coisa mais linda foi a forma como a Conceição me recebeu, um bem-vinda muito, muito afetuoso ao movimento literário negro brasileiro. Então, a partir daí, nós também não nos separamos mais, a gente é chamada para muitos eventos, já fizemos muitas coisas e a gente foi costurando lentamente no ritmo de Conceição Evaristo. Eu imito ela para ela. Vocês sabem, Eliana, cuidado, né? Ela fala assim. Nós fomos costurando essa amizade lentamente num bordado. Então, uau, né? Eu acho tudo muito lindo, né? Bela falou, tem muitas efemérides pra gente comemorar. E eu acho que daqui pra frente, cada vez mais, né? Estamos num momento diferente, muito mágico da literatura, da cultura brasileira, nos apossando, sentando em cadeiras muito poderosas. E aí, é ruim, né? Não vamos levantar mais não, né? Deixou chegar, né? Deixou chegar, acabou. A Conceição fala assim: bom dia, Flávia. Bom dia, minha filha. E aí, não falei dos escreviventes, né? Não falou, é verdade. Os escreviventes, eu acho que é uma consequência disso tudo. É uma consequência dessa relação. Nós estávamos num evento lá no Rio, no Museu da República, ao ar livre, numa manhã muito linda, ensolarada, e virou um papo de comadre. E aí Estevão virou e falou: vem cá, por que vocês não sentam para conversar assim? A gente grava e transcreve para um livro. E já que vão sentar para conversar, por que não gravamos e fazemos um documentário? E as coisas foram acontecendo, e aconteceu. Fizemos no final de dezembro essa gravação, esse bate-papo, e foi a coisa mais linda. Conceição chegou com um baú, assim, de madeira, todo entalhado. Conceição, o que é isso aqui, né? Ela, não, eu ganhei esse baú no Senegal. Lindo, baú de madeira, não sei se ébano e tal. Quando ela abriu o baú, ela tirou trocentas fotos. Uma foto que eu nunca vi da Beatriz Nascimento. Essa foto Beatriz me deu. Uma foto de família, fotos dela com o marido, o pai da filha. Fotos que ninguém nunca viu. E a gente começou a conversar sobre família, sobre tantas coisas. Foi ficando tão emocionante aquilo. Tão íntimo, muito íntimo. Eu acho que intimidade resume. E o livro é a transcrição dessa conversa, que conta com minha amiga Flávia, Itamar, Tereza Cárdenas, Renato Nogueira, dando depoimentos. Meu pai, minha tia-avó de 105 anos, tia Nunum, do Água de Barrela. Ela aparece falando, muito emocionante. Uau. Uma menina até transcreveu uma frase do livro, né? Que a tia Nunum é poeta. Descobrimos uma poeta aos 105 anos. Sabe o poder disso? Eu ainda quero falar da tia Nunu aqui, porque ela é absolutamente fundamental numa transição, né, de carreira. Pouca gente sabe que a Eliana não só é jornalista, mas ela atuou por 2 décadas e meia, né, 26 anos, como coordenadora, assessora, chefe do Departamento de Imprensa da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, vice-presidente do Comitê de Mídia da Federação Internacional de Natação. Outra encarnação, gente? Né, gente? Outra encarnação. O que aconteceu? Também está fazendo 10 anos, né, dessa transição. Mas eu queria que você falasse um pouco dessa experiência, dessa imersão com o esporte olímpico, com 3 Olimpíadas, né, em que você esteve e coordenou, 2008, 12, 16. Eliana estava lá em Pequim quando César Cielo
ganhou a medalha de ouro nos 50 metros nado livre. E tem um trabalho absolutamente fundamental de visibilidade de atletas negros. Aliás, peraí que eu anotei tudo aqui, Edivaldo Valério, nascido em Salvador, Bahia, esse é um presente que eu trago para vocês, é ainda hoje o único nadador negro medalhista olímpico do Brasil. Ele ganhou com a equipe de revezamento 4% de nado livre a medalha de bronze em Sydney 2000. Eliana tem um trabalho lindo a partir daí. Num esporte que é essencialmente identificado como dos brancos, né? Esse livro... Falei um monte de coisa. Desculpa. Esse livro eu ainda preciso escrever, né? Porque é uma história, assim, gigante, enorme. Gigante que eu falo de tempo, né? Eu comecei no esporte nos anos 90, quando as estatais começaram a patrocinar esporte. Então era Banco do Brasil Vôlei, Atletismo Caixa, Natação Correios, tinha isso, né? Então eu fui fazer assessoria de imprensa e lá fui ficando. Eu fiz, além dessas Olimpíadas... Na verdade, eu acho que eu tenho 6 Olimpíadas, porque essas eu fui in loco. Mas as outras, eu trabalhei nos bastidores aqui no Brasil, dando suporte. Enfim, então é uma história muito longa. Eu vi esses atletas crianças, assim, praticamente criando a Marcela. A Marcela eu conheci com 13 anos, 12 anos, nadando lá no Rio, a Travessia dos Fortes, né? Acompanhei muitos campeonatos mundiais, sei lá, mais de 30. Então é uma história longa e num ambiente muito masculino e branco, muito embranquecido. Eu era sempre um corpo estranho, que as pessoas... Eu tenho até o título do livro, Peixe Fora d'Água. Queremos, escreve logo. Peixe Fora d'Água, eu tenho esse título. Eu tenho histórias assim inacreditáveis nesse mundo do esporte. Eu quase desfilei com Usain Bolt no encerramento de Pequim, porque as pessoas achavam que eu era jamaicana. Jamaica, 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 Jamaica. Eu quase que eu entrei, me arrependi, né? Eu tinha um bebê ainda, minha filha tinha 1 aninho. Eu falei, não, peraí, eu vou perder o emprego. Mas já imaginou que maravilha? Ele anda lá no meio da Jamaica. Se eu pudesse voltar no tempo. Então, é isso, né? Eu acho que é uma história muito longa. E o que eu observei? A nossa ausência, como sempre. Eu me lembro de um campeonato mundial na Rússia. Olha isso, gente. Kazan. Nossa, muita história. E aí eu olhei, assim, aquele parque aquático, né? Mas a África vai. Chega nos últimos lugares, mas eles estão lá. Eu falei, cara, eu vou fazer uma matéria com essa galera, né? Aí descobri que a menininha mais nova lá da competição tinha 12 aninhos. Aí fiz Ninguém via. Eu falava com os colegas. Eu era assessora de imprensa, não era... Falei, gente, vocês não estão vendo essa matéria aqui, não? Vocês estão vendo essa... Olha que coisa interessante essa galera... Não interessava. Só os medalhões, só não sei o quê. Aí então faço eu. Aí eu resolvi fazer um blog para falar dessas histórias. E nesse Mundial tava lá o Anthony Neste, que foi o primeiro medalhista olímpico de natação negro, né? Ele é do Suriname. Ele hoje é técnico de natação. E aí eu fiz uma matéria, um texto chamado A Cor da Água. E eu, já que eu ofereci pros colegas, ninguém quis, eu fiz. Aí botei num blog, não foi um incômodo, assim, de A a Z, né? Tanto dos jornalistas quanto dos técnicos. Porque aí eu entrevistei ele e fui perguntando pros outros, né? Mas vocês acham que a cor tem alguma interferência no resultado? E aí a gente vê o racismo científico, que ainda hoje vigora nas universidades de educação física. A gente vê, enfim, é uma longa história, mas essa transição, eu acho que tudo me preparou para o que eu sou hoje. E como foi a transição? Como é que foi essa decisão de sair do jornalismo nesse lugar? Teve uma virada de chave, uma decisão consciente? Agora eu quero ser escritora, ponto. Gente, no Água de Barrela, quando você explica a origem do livro, você fala de umas férias de 2010, né, em que você começa a abordar a sua tia,
vai à cachoeira? É nesse momento ou é depois? Um pouquinho depois. O que aconteceu, né? Primeiro que o Água de Barrela é um livro da vida toda, eu acho, né? É um livro, quando alguém me pergunta assim, quantos anos você levou? A vida toda. Porque é a vida toda de observação, de ouvir história oral familiar, de olhar aquelas pessoas, enfim, a vida toda. Porém, mais ou menos nessa época, numa fase difícil de vida, de relacionamento, filho pequeno, muito trabalho. Fiquei doente do que hoje a gente sabe que é burnout, né? E aí eu parei e falei, será que é isso mesmo que eu quero a minha vida inteira? Chegar em casa, ficar trocando de mala, não ver meu filho crescer, não ver minha filha crescer. Será que é isso mesmo que eu quero? Aquele grande momento da interrogação que a gente se faz, né, sobre o que a gente quer para a vida. E aí, nessa época, nada é por acaso, né? Não tem muita história bonita, porque, além do burnout, Aí eu comecei a tatear e escrever, e a pesquisar, e a olhar. Quando eu vi, eu estava escrevendo o livro. E ali ficou assim sendo o meu alívio. O livro ficou sendo o meu hobby, o meu grande momento de fuga da realidade. E mergulhar naquela de escape, pesquisar. Eu adorava aquilo ali. Onde eu ia nessas aventuras aí de esporte, eu parava lá no hotel, no aeroporto. Eu ia escrevendo, ia pesquisando, ia lendo, ia estudando. E aí, quando foi? Em 2000 Tava fazendo 10 anos também da Olimpíada no Rio. Essa hora eu estaria, assim, alucinada da vida, né? Porque, enfim, acho que foi julho, né? Já teria terminado, tava na... Agosto. Para a Olimpíada. Foi 6 de agosto a abertura. Estava enlouquecida, exatamente. Estava enlouquecida organizando. Quando foi... Terminou a Olimpíada... Aí não teve a história bonita, né? Teve um braço da Lava Jato que prendeu todo mundo na confederação. Foi todo mundo mandado embora, sumariamente. Um belo dia, eu cheguei um dia na confederação, tinha a Polícia Federal, uns caras com escopeta desse tamanho do lado do meu computador. Eu nunca senti tanto medo na minha vida, assim, um medo apavorante. Foi apavorante. E aí eu saí de lá sem absolutamente nada. Sabe o que é zero? Nada. Foi muito traumatizante. Foi um ano horroroso. Foi 2016. Foi Olimpíada 2017. Eu já tinha o prêmio da Fundação Cultural Palmares. E aí foi o caos, porque eu perdi tudo, filhos pequenos. O caos. Eu fui morar numa casa muito precária, a minha família ajudando, mas minha família não tinha condição de bancar a mim e meus filhos. Eu também... Aquilo me deu um pavor, assim. Eu vi aquela precariedade do Água de Barrela, assim, ó. Assim. Eu me lembro de um dia que eu fui fazer umas compras, meu cartão não passou. Eu tive uma crise de choro no mercado, tive uma crise, me emociono só de falar. Nossa. Aí liguei pra minha tia. Minha tia tem hoje 82 anos, né? Naquela época tinha 70 e tal. Ela saiu correndo, ela foi lá e passou o meu cartão. Falei, não, nunca mais na minha vida isso vai acontecer, nunca mais. Aí, a partir daí, eu comecei a reorganizar. É isso? É escrita? É o que eu sei fazer, é o que eu quero fazer? Pois eu vou encarar isso aqui, né? E comecei a organizar a vida. Fui trabalhar num lugar, né? Num equipamento da prefeitura. E eu tenho a minha carteira de trabalho, tá lá. Eu ganhava o salário de uma recepcionista. Tá lá, recepcionista. Eu fazia o trabalho de produtora cultural. Mas a minha carteira estava assinada como recepcionista. E eu ganhava como recepcionista. E eu fazia o trabalho de produtora cultural. Curadorias e não sei o quê, papapá. E aí eu olhei e falei, não, é isso aqui que vai botar a comida na mesa? Vamos lá, vamos fazer. E paralelo a isso, eu comecei a organizar a minha vida de escritora, né? Comecei a ir nos eventos, eu ia a todas as universidades que me chamavam, ia a todas as escolas que me chamavam, eu comecei a organizar isso e a coisa foi acontecendo. Eu já tinha o Crime do Casvalongo lançado, sabe? Eu lancei, ou melhor, estava prestes a lançar o Crime do Casvalongo, lancei o Crime do Casvalongo e estava nesse inferno de vida. E aí, o que aconteceu? Veio a pandemia. Né? Tava tudo organizado. Eu senti aquela lenda do Sísifo, que você empurra a bola pra lá, pra beira do buraco, chega alguém e fala assim, a bola volta pra fora. Então, pra baixo. Então,
É muita coisa, né, Flávia? A gente tem uma vida acidentada. Eu acho que eu tive muitos atrasos, né? Essa busca da estabilidade, essa busca permanente pela estabilidade, que está relacionada à falta de oportunidade, de acesso, a uma descrença. Eu quero te agradecer por você estar compartilhando com a gente isso, porque quem vê cara não vê corre, né? A gente está aqui conversando com uma das mais bem-sucedidas escritoras negras brasileiras. E aí você olha a foto de hoje, brilhando aqui nesse palco em Salvador. A gente vai falar ainda dos outros prêmios dos livros, né, da Eliana, mas você não imagina que essa história de sucesso tem tanto BO, tem tanta dificuldade, né? É tão acidentada, doeu tanto. E acho que em alguma medida, inspirador, Eliana. Principalmente para os mais jovens que estão aqui, que a gente sabe que tem uma urgência, uma insatisfação, inclusive potencializada por rede social, por uma vida que não é real, que é glamurosa, mas é absolutamente falsa, artificial e, em larga medida, adoecedora, né? Exatamente. E quando eu faço esse retrospecto, né, eu tenho um livro chamado Desenho do Mundo, é uma história infantil. Esse livro eu escrevi com 18 anos. E ele foi publicado em 2023. Eu tenho 60, façam as contas. É um livro que demorou 39 anos para sair. O que aconteceu com essa jovem de 18 anos até a pessoa, quando eu lancei o Água de Barrela 50, né? O que aconteceu nesse tempo aqui, nessas décadas, que esse livro, que essa escritora sumiu, desapareceu dentro de mim? A vida, gente. A vida, o racismo, a exclusão. Como alguém que chega a vice-presidente da Federação Internacional de Natação na área de mídia, passa um perrengue desse? Por que vocês acham? A culpa é minha, a incompetência é minha? Então, eu acho que tem um gap aí, né? Quando eu olho isso, eu hoje considero que eu sou uma escritora com 45 anos de carreira. Eu comecei a escrever aos 18. E o que aconteceu? Uma tragédia. Minha mãe morreu quando eu tinha 20. E a partir dali, aconteceu uma urgência de vida. Eu preciso trabalhar. Isso aqui não dá para mim. Não paga minhas contas. Um pragmatismo. Né? A gente é sempre acometido pelo... Sim. O pragmatismo atropela os nossos desejos e os nossos sonhos. A gente precisa pagar os boletos, eu preciso sobreviver, né? Minha mãe foi embora, ela não tá mais aqui. Meu pai, tadinho, né? Pirou, é agora. E aí fui terminar a faculdade, que era o sonho que ela queria que eu terminasse a faculdade, era o sonho dela, no dia... 3 dias depois do sepultamento da minha mãe, eu estava sentada no banco da faculdade. Meus amigos olharam e falaram assim, o que você está fazendo aqui? Não, é isso que ela queria que eu fizesse. E eu fui. E eu fui viver esse luto só muitos anos depois. Então, eu acho Escrevendo, inclusive, Escrevendo, né? inclusive. Então, é muita história. É muita história, minha gente. É muita história, inclusive essa pressão pela sobrevivência, né? Que solapa de muitos brasileiros, de muitas brasileiras, a ideia da vocação, a ideia da escolha, né? Qual é o ofício que você escolhe? Qual é o ofício que te escolhe para permitir pagar os boletos? Vamos falar de literatura? Vamos. Não, a gente, Pesei o clima, a gente ainda pode. Não, a gente ainda pode chorar, mas é que a gente não. A gente não pode fazer só. Eu quero puxar, antes de você entrar nos livros. Tá. Não, é livro também. Mas no conteúdo, eu queria falar do seu processo de escrita, que você falou. Eu comecei a me organizar como escritora. Comecei a organizar o meu lado escritora, a minha escrita. E eu queria saber como é essa sua organização. Como é que é a pesquisa histórica? Eu fiquei sabendo que tem idas a antiquários, compras de pratos, Feira louças, da Praça 15. feiras de antiguidades.
como é que você refinou esse processo e como é hoje seu processo de escrita? Você escreve à mão, escreve no computador, escreve todo dia, tem momentos de inspiração? A gente sempre pergunta isso para ter uns bastidores. A Conceição, acho que foi quem ouviu, lembra que ela contou que o processo dela é totalmente caótico. Escreve num papel, escreve não sei o quê. Então a gente vai entendendo as diferenças aí dos autores. Então, eu acho que compartilhamos isso também. Eu também sou caótica, não tenho... E cada livro é um livro, cada escrita tem uma organização diferente. Primeiro, eu acho que duas coisas. Uma coisa é o espaço físico, outro é o interno, né? Nessa casinha precária que eu fui, né, morar, meu quarto tinha uma cama e tinha um espacinho. Nesse espacinho eu botei uma mesa com um computador, uma estante, umas gavetas aqui, né? Aí tinha uma cômoda aqui atrás assim. E aí eu arrumei ali um micro escritório. E nesse micro escritório eu botei foto, uma florzinha, botei não sei o quê. Botei ali naquele espacinho. Então, o que eu acho? Eu acho que a gente precisa para organizar nossa mente, para mim, né? Para organizar minha mente, eu já estava com a vida tão caótica. Disse, não, alguma ordem tem que ter em algum lugar, né? Então eu arrumei ali aquele espacinho. Eu tenho umas fotos desse espaço, né? E ali era o meu cantinho. Depois eu comecei a organizar virtualmente. Ou seja, eu acho que também uma coisa da nossa profissão, né, do jornalismo, eu sou uma pessoa que eu gosto de apurar. Eu gosto de ser advogada do diabo de mim mesma, né? Eu acho um negócio, eu crio uma teoria, eu crio uma história, e aí eu fico confrontando essa história com o oposto para ela ganhar consistência. Então eu gosto de apurar, eu gosto de pesquisar, eu gosto de fazer esse trabalho de confronto. Então isso tudo exige um certo método que eu inventei, né, da minha cabeça. Então eu vou pesquisando a depender do livro, né, nas várias fontes, e vou separando em pastinhas ali, né, virtuais, né? Então eu tenho uma pasta de foto, eu tenho uma pasta de pesquisa acadêmica, eu tenho música, playlists, porque eu acho que música é inspiração. Não sei escrever sem música. Eu não sei. Meridiana já nasceu com uma playlist. Engraçado. Então já vai pensando no na música que você vai Spotify tem várias playlists dos livros, né? Vai pensando que aqui tem que ter música, tá? Eu adoro escrever com música. E eu preciso, em algum momento, eu preciso da música. A música, nem que seja uma música... Óbvio, músicas que a gente gosta muito, a gente acaba cantando junto, esquece do livro, né? Então, eu procuro músicas em outros idiomas, que eu não vá imediatamente para lá, né? Que eu fique no ritmo, na melodia, no que a música me traz, naquela vibração que eu quero para aquela cena, para aquele personagem, para aquele momento. E não vá cantar junto, né? Música clássica, percussão, a depender da história. Então, é só tudo isso, né? Tem uma amiga que fala assim, Eliana, você diz que você é bagunceira, mas você é a pessoa mais organizada que eu conheço. Isso é uma organização. Eu falei, não, mas se você olhar o resto, vai olhar meu armário? Se você for olhar meu armário de roupa, aí eu sou organizada. No resto, porque... Eu não sou em nada. Eu sou absolutamente caótica. Que ela falou, gente. Eu sou caótica. Mas veja, também é isso, né? Como é que dizem os franceses? Nécessité oblige, né? A necessidade te empurra para fazer as coisas. E essa organização foi... Senão as coisas não saem também, né? Você fica perdido ali. Agora, na hora de escrever, aí é um caos mesmo. Porque eu estudo, organizo isso tudo. Depois eu preciso esquecer. Porque senão eu vou fazer uma tese de mestrado, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, que precisa de comprovação e de nota de rodapé. Eu não vou fazer literatura, então eu preciso esquecer daquilo. Eu tenho que internalizar aquilo tão pesadamente que faça parte de mim. Eu posso esquecer e sentar e escrever. Uau, deixa vir, né? Eu queria te perguntar sobre isso mesmo. Você construiu a escritora de romances históricos, de reconstituição histórica, ou você se descobriu escritora de reconstituição histórica? Eu acho que eu me descobri.
né? Eu me descobri. Porque o Água de Barrela é aquele livro que eu sempre quis escrever, porque eu via que eu tinha dentro da minha casa uma história que eu não via nas prateleiras, pelo menos no Brasil, né? A gente tem Um Defeito de Cor Maravilhoso da Ana Maria, que é uma ficção. Tá, mas e as famílias? E as histórias que existem, né? Eu não via isso muito, né? Na época que eu estava elaborando a história. Então, segui lá o conselho da Toni Morrison e fui fazer. E me descobri nessa área, né? Eu sempre quis fazer história. Minha mãe não deixou. Você vai parar na sala de aula, ela era professora. Você vai parar na sala de aula, você sabe quando ganha uma professora. Aí eu fui fazer jornalismo, agora eu tô rica. Tudo se resolveu na vida. Aí, ó, Flávia... Abriu portas. Nossa Senhora, portas da esperança, né? Tadinha da minha mãe, soubesse. E aí, pois é, né? E aí ela não me deixou fazer história de jeito nenhum, mas eu dei meu jeito, né? Dei meu jeito e fui juntar a literatura com a história. E eu senti necessidade, né? E tive que voltar para estudar o que sempre nos ensinaram, mas com outro olhar, né? Com um olhar de adulta, de uma pessoa que já tem outras reflexões. Então, me descobri aí. Tem muitas dores, né? Nessa pesquisa. Você falou assim, eu pesquiso, esqueço, né? Para escrever. Como é que você lida com isso? Porque eu lembro de conversas nossas, você falando, por exemplo, dos jornais antigos sobre pessoas escravizadas, sobre a venda daqueles corpos, sobre a busca, né, pelos escravos, a captura, não é nem busca, né? A captura de escravizados que fugiram, a violência, a barbárie que está contida também nesse material, o sangue que tem nessas calçadas. Isso eu sei que te machuca muito. Como é que você se aproxima e depois se cura desse processo? Eu acho que... Bom... A gente não cura essas coisas, gente. Eu acho que cura é uma palavra muito, muito definitiva, né? A gente aprende a conviver com determinadas feridas, de vez em quando elas abrem, a gente vai lá, bota um remedinho, fecha de novo. Cura. Não sei se isso... Não sei, é uma dúvida, não sei se acontece. E quanto mais a gente saber é uma bênção e uma maldição, né? Porque quando a gente sabe, a gente não consegue, como dizem, né? Quando a gente vê, a gente não consegue desver. Então, saber é uma responsabilidade e é um peso, né? Eu vindo para cá, lá no Rio, né? A gente estava indo para o aeroporto, a gente saiu muito cedo, ainda estava tudo escuro. E aí eu vi uma mulher ali na região que chamam Pequena África. Ela estava com seios desnudos, com um pano assim, uma vara, enlouquecida pela rua, dando com a vara nos carros, ou seja, a pessoa adoecida mentalmente. Por um segundo, eu derrubei aqueles prédios todos e vi a paisagem do século XVIII e XIX. É a mesma mulher que chegava com os seios desnudos, com uma bandana enlouquecida porque... Então, o tempo não passou, né? E aí, eu desembarquei aqui. E aí, em alguma rua dessas, eu vi um homem muito negro, muito retinto, muito alto. Falei, gente, uma pessoa do Sudão, né? Negro. Muito, com a perna defeituosa, andando assim e pedindo. Por um minuto, eu derrubei todos esses... E me vi no século XVIII, no século XIX. Então, é um tempo... que não passa para nós, né? Em alguma medida. Porque eu acho que a vida, ela caminha assim, avanço e retrocesso, avanço e retrocesso. As coisas convivem. Então essas pessoas estão convivendo com pessoas como nós, que estamos aqui na Flipelô, lindas e maravilhosas, assim, né? Gatas e bem-sucedidas e tal. Mas, veja, avanço e retrocesso, avanço e retrocesso. Então, quando eu mergulho nessa história, isso me dói como ver essas pessoas hoje, porque elas estão aqui hoje. Não tem diferença, né?
E eu consigo enxergar, porque eu vejo elas na rua. Então, quando eu leio, sei lá, um anúncio da Gazeta do Rio de Janeiro que diz lá, né? Fugiu fulana de tal com a tonsura não raspada, uma cicatriz que vai da orelha à boca, sem um dedo. Eu tô vendo essa pessoa, ela tá aqui, né? Então, essas dores, elas permanecem, elas são... Mas, é isso, né? Eu acho que tem um combustível aí. A raiva e o inconformismo, meu companheiro que fala, né? Meu marido fala, são combustíveis fósseis, poluem, mas fazem o carro andar. Então, às vezes, isso polui, né? Isso polui, mas te polui por dentro. Você fica intoxicado, mas sai o Água de Barrela, mas sai o Crime do Casualongo, mas sai o... Entendeu? Então, nada digo de ti. Nada digo de ti que a gente não veja. Sai. Que é meu xodózinho, minha sopinha de abóbora. Você sabe que eu amo esse livro, né? De paixão. Amo todos, mas eu tenho um xodó por ele, inclusive pela ousadia, né? De uma protagonista trans, num romance histórico. E a Eliana vai contar que elas existiam, né? No Brasil colônia, no Império Português. Então, é uma pesquisa que é muito sofisticada e que nos ensina muito. Eu queria, já que você falou disso, que a gente está convivendo nesses dois tempos, né? Esse Brasil que convive nos dois tempos, arrumou aqui na minha cabeça o sentido de você ter virado para os romances urbanos, contemporâneos, ainda afrocentrados, mas Solitária, Meridiana, tem nada a ver, e na verdade tem, né? Eu queria que você falasse um pouco disso. Em que teve um momento assim que você fala, não, agora eu vou pro futuro. Vou para 2020, vou para 2015 e deixa um pouco de lado o romance histórico, ou é tudo a mesma coisa? Eu acho que é tudo a mesma coisa, Flávia, porque eu acho que eu me propus, né, a fazer. Eu vi que eu possuo um projeto literário. E qual é esse projeto literário? É falar das vidas negras o máximo que eu consiga nos seus diversos aspectos no Brasil. Históricos, enfim. Investigar o que é ser uma pessoa negra no Brasil, no tempo e no espaço. E aí é tudo a mesma coisa, porque a gente sofre efeitos ainda daquilo lá, como eu acabei de dizer, né, no concreto, mas tem o subjetivo que está aqui. Né? A Eliana, que chorou no supermercado porque não teve dinheiro para pagar as compras, é o medo de uma precariedade muito recente, muito presente nas nossas vidas. Por mais que você acenda, a geração muito perto, você conheceu pessoas que estiveram ali como essas pessoas que eu acabei de descrever, quase como elas ou como elas. Então, uau, né? Isso, o seu inconsciente grita. A Thaís Araújo deu uma entrevista que ela falou sobre isso. Eu não consigo negar trabalho. Famosa, bem-sucedida, com a vida dela resolvida. Mas, ó o HD rodando aqui, né? Tipo, minha filha, se liga que... Então, eu acho que a gente tem aspectos subjetivos que nos regem e que nos norteiam pela vida, que é uma chance da gente explorar também literariamente. Então, um livro como Solitária, que fala da relação mãe e filha, ele traduziu para o inglês, eu achei interessante que saiu uma resenha. Olha isso no Washington Post, choque chique. Preciso tirar essa onda. Um romance de formação. Os americanos têm uma expressão para isso, né? Come to age. É um romance de crescimento. Você vê a personagem crescer no romance. Isso não tinha me ocorrido, né? Que é um romance de formação. A Mabel começa criança e vai até a vida adulta. É a relação delas, é um come to age, mas tem a relação social, os dramas ali, mas tem as questões subjetivas, que elas elaboram entre elas, o conflito entre elas.
outras coisas para além do fato da exploração e do racismo, etc, etc. Mas isso é tão forte que algumas pessoas só conseguem enxergar isso, né? Mas se você olhar na lupa, tem outras coisas ali. E eu já venho aqui em Salvador, alguns colégios adotam Solitária, já vi várias vezes falar com alunos, colégios de elite, colégios majoritariamente brancos, e os alunos adoram esse livro. Por quê? Por causa do Come to Age, por causa da jornada. E aí, isso pega... Olha... Como eles veem a relação de mãe e filha, a diferença geracional, isso pega eles por aí, mas aí é o cavalo de Troia, né? Eles estão lendo Come to Age, mas no que eles estão lendo aquilo, eles entram em contato com a moça que está fazendo a comida na casa deles. E aí, uau, consegui, né? Enxergam, né? A gente consegue... Percebem a humanidade. Conseguem enxergar a humanidade e começam a entender a complexidade do país em que eles vivem, né? E então tem sido muito, muito bacana esse diálogo. E aí o Meridiana, eu já senti a necessidade de dar mais uma sofisticada. Ok, a Mabel fez lá a passagem de criança para jovem e adulta. E aí, quando ela for para a classe média, vai acontecer o quê? Aí eu comecei a pensar em nós, né? Que estamos numa classe média, não somos ricas, mas também não somos pobres e miseráveis, estamos ali no meio. E o que acontece quando a gente chega nesse lugar? Está resolvido o seu problema? Né? Que problema é esse? Então, essa família é um pouco pensar sobre isso. Entenda, tá tudo bem você querer a evolução material. Sim, a mobilidade, é justo, né? Que você queira do conforto, mas entende que teu problema não está resolvido. Isso que a Flávia começou falando, né? Sobre as redes sociais que mostram uma vida ilusória. E a pessoa acha que vai, né? Sei lá, ter 1 milhão de seguidores e fazer não sei quantas publis e a vida dela vai estar resolvida. E não sei o quê. Gente, a coisa bem mais complexa, né? Então... Eu tenho 2 perguntas sobre Solitária e Meridiana, que foram os últimos que eu li Meridiana no começo do ano, Solitária agora. E os 2 você vai mudando o ponto de vista do narrador, né? Tem narradores diferentes e você vai trocando quem tá te contando ali a mesma história. Por que essa decisão de contar a mesma história de prismas diferentes, de personagens diferentes, tanto em Solitária quanto em Meridiana? Eu amo livro assim, mas eu quero te ouvir explicando por que não escolher eleger só um narrador e a gente acompanhar só esse único ponto de vista. Eu acho que entra um pouco a jornalista, né? Que quer ver os vários ângulos das coisas, que quer ouvir as várias opiniões, mas eu acho que para determinadas histórias, fica mais rico. E para dar conta da nossa diversidade. Veja, somos 3 mulheres negras, mas 3 mulheres negras completamente diferentes uma da outra. E a gente tem um país que bota todo mundo no mesmo balaio, né? Bota todo mundo no mesmo balaio, bota todo mundo no mesmo... ali, né? Como se todas as pessoas tivessem o mesmo ponto de partida, tivessem o mesmo letramento, tivessem a mesma noção de várias coisas, o mesmo estudo. Uau, né? Como se não tivesse diferenças de gênero e essas diferenças de gênero interferissem nas nossas relações, como se a gente não tivesse complexidade de existir, de existência. Então, essas várias vozes, elas dão conta um pouco de aprofundar essa complexidade que é ser uma pessoa negra no Brasil. No caso do Solitária, eu acho que a gente ainda tem muitas situações muito naturalizadas e muito escondidas. Veja, por que a questão da violência contra a mulher, né, o combate à violência contra a mulher avançou no Brasil? Por conta dos vizinhos, que começaram a se incomodar e tem campanhas, né? Em briga de marido e mulher, se mete a colher. Mas você tem, às vezes, um vizinho que tem uma pessoa semi-escravizada lá dentro e você não mete a colher. Né? Então, a gente ainda tem situações ainda muito nas 4 paredes que te levam lá para um passado e que fazem com que isso
se perpetue, porque se ninguém interfere, aquilo continua. Tem pessoas com 50, 60 anos, 70 anos, o que eu tenho de idade, tem gente escravizada dentro de uma casa. Sim. Hoje, 2026, gente. Ainda outro dia, outro dia. Foi libertada uma pessoa. Aliás, vou te interromper só para uma informação objetiva mesmo. O próprio Ministério Público do Trabalho admite que o grande desafio de enfrentamento ao trabalho em condições análogas à escravidão hoje é exatamente o trabalho doméstico. Porque numa obra, numa lavoura, numa confecção, em ambientes corporativos, empresariais e empreendimentos, é mais fácil de você chegar e identificar. No entanto, dentro de uma casa, é precisa a denúncia. Importantíssimo isso que você trouxe agora. Pois é, aí divaguei, porque se você tem uma pessoa dentro de um cômodo desse, quem vai falar? O cômodo, né? Quem vai falar? O cômodo, porque se o ser humano não fala, quem vai falar é o cômodo. Então, e aí fui pesquisar, fui olhar e topei com um trabalho muito interessante de uns arquitetos. Olha, escritor é um bicho complicado, né? Você começa falando de trabalho doméstico, vai parar num compêndio de arquitetura. Comecei a pesquisar essa coisa sobre construções e arquitetura e parei num trabalho de uns profissionais que faziam um artigo, né? Que faziam uma comparação. Nossa, genial. Eles começam descrevendo um engenho de açúcar, do ponto de vista arquitetônico. Aqui era a lavoura, aqui era a senzala, aqui era a cocheira, a casa grande. E aí vem descrevendo. Daqui a pouco eles pegam plantas dos imóveis de classe média e classe média alta em São Paulo e sobrepõem sobre a planta do engenho. É a mesma lógica. Aonde era a senzala, são os quartos de empregada. Onde era a casa grande, são as áreas nobres da casa. Onde era a cocheira, é a garagem. Incrível. Aquilo explodiu minha cabeça, né? Alugou 3 triplex na minha cabeça. Uau! 3 triplex e um engenho. E um engenho na minha cabeça. Eu fiquei, meu Deus, que coisa genial. E aí aquilo ganhou corpo. Não, eu vou botar esses cômodos para falar sim, né? E aí foi uma questão, né? Algumas pessoas da editora, mas será? E aí eu falei, não negocio, sim, vai falar. E que bom que eles compraram a ideia, porque acho que ficou legal, né? E eu queria te perguntar sobre Meridiana, que eu conversei com algumas pessoas depois que eu li, e inclusive de mulheres que naturalizaram tanto a sobrecarga feminina e esse agenciamento das relações familiares, do cuidado com os idosos, de mediar a relação dos irmãos, de ser a filha que cuida de tudo, que tenta unir a família, que protege todo mundo, que sequer identificaram esse subtexto, que não é o subtexto, né? É o nome, né, da Meridiana, mas dessa sobrecarga feminina, porque ela é uma mulher que cuida dos pais, cuida da mãe que adoeceu, faz a mediação da relação dos irmãos, se preocupa, cuida da sobrinha. Mas acho que para algumas pessoas fica mais evidente, né, a pauta da ascensão social, do racismo, até da homofobia, né, do que dessa sobrecarga feminina, ali da economia do cuidado que está personificada, né, na Meridiana. E eu queria que você falasse sobre isso, de onde é que veio essa inspiração dela costurar, né, todas essas agendas e essa relação. Se tem inspiração própria, se é um pouco da sua história também. Eu acho que é a história de quase todas, né, as mulheres, né? Não é? Pelo amor do planeta Terra, né? A gente se coloca a gente culturalmente foi criada para isso e a gente se coloca nesse lugar e a gente não questiona. Mas por que eu tô aqui? Eu não tenho o menor poder de resolver esse problema aqui, mas eu tô me metendo aqui nisso aqui por quê? Né? O problema é da tia com a outra tia e tá você lá metido. Foi até na entrevista com a Roberta Martinelli, que ela fez um bloco com você, né, da Eldorado, e fez um comigo. E aí eu falei dessa sobrecarga e tal, ela falou, eu não tinha pensado nisso, eu sou exatamente essa filha. Que ela é essa filha, né, na relação com os irmãos, com a família, da morte do pai. Ela
comentou isso na gravação, gente, por isso que eu tô falando. E ela não tinha percebido, de tão naturalizado, ela não tinha percebido isso que é gritante, né, no livro. Nossa, pelo amor de Deus. E aí, eu tava em Paraty agora, né, na Flip, e a gente estava numa pousada e tinha a mãe, o filho e uma filha na minha frente, assim, andando, eles iam embora. A gente amanhã vai muito cedo embora. O escritor é fofoqueiro, né? Ficou ouvindo a conversa dos outros. Amanhã a gente vai muito cedo embora. Aí a menina vira pra ela e fala assim: eu fiz a mala da minha avó, eu fiz a minha mala, eu fiz a mala de não sei o quê. E ele lá, e o menino na frente, assim, andando como se o assunto não fosse com ele. Ele é mais velho do que eu, por que eu tenho que fazer a mala dele? Aí ela vira e fala assim: nossa, você não me ajuda. Meu Deus, me deu vontade de interferir. Gente, a garota tá completamente certa. E o garoto não abriu a boca. E a mãe naturalizou que a filha fizesse a mala dela, da avó, de não sei o quê. Ainda queria que ela ajudasse o irmão. Por quê? Né? Por que ela tem que ajudar o irmão? Então, veja, eram crianças de, sei lá, 10, 11 anos, por aí. Muito pertinho do outro, né? Uau, o garoto pode fazer a mala dele, porque que ela... Então, a gente naturalizou isso, né? E internalizou. E à medida que vai crescendo e que os pais vão envelhecendo, que os problemas de saúde vão acontecendo, aí é que a gente pega mesmo pra gente essa direção das coisas e esquece de si. Porque quando eu comecei a pensar em classe média, eu pensei na palavra média, né? Mediar, mediana, meridiana. Aí eu falei, meridiano, né? De meridiano. Me lembrei das aulas de geografia. Geografia. O meridiano de Greenwich, o meridiano de não sei o quê. Separa dois polos. Voltei lá na quinta série B. Falei, opa, meridiano. Se fosse meridiana, né? Essa linha que divide dois espaços geográficos, mas a linha, ela olha para o polo de um lado, olha para o outro, mas ela olha para si. Ela tem definição, ela tem um lugar, essa linha, né? Então comecei a pirar com esse pensamento e nasceu o nome da personagem. E a definição dela, né? A essência dela. Porque a gente precisa questionar isso urgentemente, né? Pelo amor de Deus, a gente vai ser uma população idosa, muito idosa daqui a pouco. Já estamos sendo, E como é que vai ser isso? Se os caras não chegarem juntos. Meridiano é terapêutico, né? Quando eu li, comecei a dar de presente. Isabela leu, começou a dar de presente. Eu fui lembrando de tanta gente. Gente, eu falava com a minha mãe, precisa ler esse livro, que é esse personagem aqui, tem que ler. A gente tem 10 minutos, então vamos ter que acelerar. Mas eu queria, você mencionou a experiência com alunos, lendo Solitária e construindo empatia e humanizando as figuras que estão dentro de casa e que parecem que têm funções de máquinas, né? Absolutamente desprovidas de histórias e tudo mais. Você ligou a chave da empatia. Essa chave da empatia está muito presente nos seus leitores negros e negras. A gente se emociona, se enxerga, né? Mas a tua literatura provoca muito desconforto em muita gente. E eu acho que a intenção é essa também, né? Eu queria que você falasse disso, dessas experiências do desconforto. Mas também não é assim. Mas também são pessoas da família. mas também tem um exagero. É aquele despertar dos sonos injustos da Casa Grande, como a Conceição Evaristo tão bem definiu. Pois é, né, minha gente? É isso. Se não me incomodasse, eu estava fazendo alguma coisa errada. Né? Alguma coisa está errada. Tem que incomodar alguém. E ontem mesmo, né, teve uma fala aqui na Companhia das Letras, com a maravilhosa Kalila das Mercês, que leiam o livro dela, Nódoa. E aí a gente estava ali naquele papo bom e depois terminou e uma pessoa veio me perguntar o que ela diria, o que eu digo para as pessoas que dizem que esse livro, Solitária, ele é maniqueísta. Ele coloca negros bonzinhos e brancos maus. E o que eu digo? Eu falei, você deve perguntar para essa pessoa se ela faz essa mesma pergunta quando o Flaubert coloca no conto, na Madame Bovary, quando ele dá um nome para todos os personagens, menos para a pessoa negra. O papagaio do conto tem, o papagaio do livro tem nome e a pessoa negra não tem.
Alguém já fez essa pergunta? Esse homem viveu a vida, e não estou dizendo que Madame Bovary é ruim, não. Flaubert não precisa de defesa, gente. Né? Pelo amor de Deus, um ator canônico consagrado no mundo. Não estou falando mal dele, da literatura dele, não. É incrível. Só que alguém já questionou algum autor branco que só tem personagens brancos na literatura? Alguém já questionou algum autor branco que quando tem um personagem negro, esse cara ou não tem nome, ou é bandido, ou é subalterno, ou é alguém sexualizado? Alguém questionou o personagem Bertoleza? Alguém questionou tempos atrás, né? Hoje a gente já tem toda uma crítica. Alguém questionou o personagem Negrinha? Alguém questionou o personagem... Fui falando, né? Então, assim, antes de falar que o Solitário é maniqueísta, a gente tem que falar de uma sociedade que nos coloca... Que invisibiliza, que oprime, então assim, explora. E outra, você acha realmente que uma pessoa que mantém outra em cárcere privado, ou que semi-escraviza outra em pleno século XXI, essa pessoa não é uma vilã, não? A gente tem que relativizar essa pessoa, suavizar, humanizar? Por quê? E eu não posso contar que essa pessoa existe? Enfim, tem muitas questões. Eu acho que tem esse incômodo, porque também não deve ser... Eu até entendo que não deve ser fácil você olhar e se reconhecer ali, né? Você olhar e ver que você foi a Camilinha, ou é a Camilinha, ou você foi a Lúcia e você é a Lúcia. Deve ser bem, bem complexo. Você ter que desmontar dentro de você tudo que você acreditou ser muito natural a vida toda. Mas não é meu problema, né? Como dizem os americanos, not my business, it's not my business. Ema. E olha, a Conceição tem uma frase, né, muito famosa, que ela fala, não estamos aqui para ninar os sonos injustos, né? Os sonos injustos. Escrevemos para incomodar. Não estamos aqui para adormecer os da Casa Grande. Mas para incomodá-los em seus sonos injustos. Que é incrível. Só que eu não tô nem aí para eles, nos sonos injustos deles. Eles não são minha referência. Veja, porque quando a gente fala assim, decolonial, ok, você está desmontando a colonialidade. Mas a palavra colonial ainda está ali. Ela ainda é referência. Ela ainda é o centro da... Mesmo que por negação, ela ainda é a referência. Quando eu escrevo para incomodá-los nos sonos injustos, eu quero que esse incômodo seja um efeito colateral. Um efeito colateral, mas o que eu quero principalmente é dizer para nós, brasileiros e brasileiras, pessoas negras, pardas, indígenas, mulheres, pessoas trans, que a gente sempre existiu, que a gente existe, que a gente tem direito à vida. Não somos perfeitos. No Meridiana, a família, a sensação que dá é que ela vai desmontar a qualquer momento, né? Que ela vai desmontar a qualquer momento. As pessoas são contraditórias. O Ernesto é um pai presente, mas ao mesmo tempo ele é rigoroso, ele traumatiza aqueles filhos, ele tem coisas terríveis. Todo mundo ali tem coisas terríveis. Mas são seres humanos. E é isso que eu quero trazer para a literatura. A humanidade cada vez mais radical. A nossa humanidade radical. Eu não sei, eu quero terminar aqui, mas eu preciso te perguntar da sua quantidade de prêmios, porque a gente tem, 3 minutos. E você é uma escritora muito premiada. Eu acho que é importante a gente registrar para a posteridade isso, né? Eliana ganhou o Prêmio Literário Oliveira Silveira, da Fundação Palmares, em 2015, com Água de Barrela, seu romance de estreia. A Vestida, de contos, ganhou o Jabuti em 2022, Prêmio Jabuti, o mais importante da literatura brasileira. Meridiana acabou de ganhar da Academia Brasileira de Letras o Prêmio Guimarães Rosa de Livro do Ano na categoria ficção, e ela é finalista do Troféu Juca Pato
de intelectual do ano. É um prêmio da União Brasileira de Escritores. Então, ela é muito preta poderosa. Ela é muito maravilhosa. Porque não é só sobre pesquisar muito, trabalhar muito, se dedicar muito. É sobre também estar sendo reconhecido. E isso não é trivial para nós, mulheres negras. Ela é de uma beleza e não é trivial. Eu queria te ouvir. Como é que você recebe esse reconhecimento? Ih, Flávio, eu acho que assim, às vezes a ficha não cai, não, né? Foi muito engraçado que foi o dia dos namorados, eu saí com meu marido, a gente foi almoçar fora, passamos um dia maravilhoso, aí voltamos em casa, aí liga a assessora da Academia Brasileira de Letras. Ele não queria mais aspas suas, aspas pra quê? Mulher, você ganhou um prêmio da Academia Brasileira de Letras. Oi? Né? Fiquei assim, e aí, nossa, que legal, aí falei com ela, e deitamos pra dormir, Estevão, eu acho que eu sonhei, que eu ganhei o prêmio da Academia Brasileira de Letras. Não cai essa ficha assim tão fácil pra gente, né? É difícil. Eu me lembro de conhecer a Flávia com a seguinte frase: recebo, aceito, recebo, né? Recebo. E esse recebo, como é difícil pra gente, porque a gente... a vida inteira foi instada a não receber, né? A não estar nesses lugares. Não é natural pra gente, não é uma coisa que... Pra muitas de nós, pra gente é muita gente, né? Pra muitas de nós é assim, você fica... Mas hoje eu acho que Conceição me ajudou nisso, né? Conceição me ajudou nisso. Merece sim, Eliana, merece sim. Merece, eu recebo tudo, eu acho que o que eu faço é muito bom. Vai a tudo. É isso, né? Eu acho que recebo, agradeço. Eu acho que é muito bacana, né? A gente conseguir inspirar as pessoas é uma responsabilidade muito grande. No outro dia eu estava conversando com a Ana Maria, né? Ana Maria Gonçalves. E falando para ela tem uma fala muito poderosa sobre representatividade, que ela diz que está em busca de uma qualidade, que representar é muito peso. Né? E ela tá certa, né? A gente falha, a gente vacila, a gente precisa ter a nossa humanidade reconhecida. Eu não sou perfeita e eu não quero que uma jovem que leia o meu livro me tenha como, se eu vacilar, me perdoa, né? Mas é isso. Eu preciso ter a minha humanidade respeitada. E essa coisa de você representar, estar nos espaços, representar, mas isso não está no nosso controle, né? Eu não controlo o sentimento do outro. Eu só tenho poder sobre mim. Então, se alguém lê e se admira e se sente representado por mim, eu não posso fazer nada por isso, né? O que eu posso dizer é, eu sou um ser humano, pode ser que... E outra, eu acho que a gente precisa ter o direito ao erro. Eu vejo pessoas brancas, e aí é muito específico mesmo, né? Eu vejo pessoas brancas que têm direito ao erro. O cara começa, sei lá, a dirigir o filme com 18 anos porque ele é filho do cineasta não sei das quantas. Com 18 anos, quem faz uma obra perfeita com 18 anos, gente? Aí é óbvio, ele tem direito ao erro. Ele vai errando, vai acertando. Um dia ele faz a obra-prima dele, tudo bem. A gente não, a gente tem que fazer obra-prima a cada obra. Uma nota e uma chance. Uma nota e uma chance. O que é isso, né? Então a gente tem que ter direito ao erro, a gente tem que ter direito a ter altos e baixos numa carreira. Então eu acho que a gente está pleiteando também humanidade nesse lugar, né? Para a gente poder ousar. Você só ousa numa narrativa, ou se você for uma pessoa muito doida, feito eu, que resolve botar uma personagem trans em 1732, né? Uma pessoa disse assim, você sabe os riscos que você correu com esse livro? Sei, claro que sei, né? Isso, só para terminar aqui com vocês, é fruto de alguém que nasceu escritora, fruto de uma política pública de cultura. Então, essa chancela pública que o concurso público me deu faz com que eu não me sinta presa a ninguém, apenas a minha vontade e a minha criatividade. Então, vai aí um último recado, fica isso no ar. Fica no ar. Fica a dica.
Nós conversamos com Eliana Alves Cruz, jornalista, escritora, roteirista, nem falamos do papel de roteirista, autora de livros infantis, minha amiga, minha irmã de Recôncavo e minha irmã de Iemanjá. Te amo muito, minha irmã. Gente, só faltou cantar. A gente canta, hein? Puxa uma música aí. Cadê a playlist? Meridiana, playlist de solitária, playlist de escrever. Ó, do Meridiana, né? O teu olhar caiu no meu, a tua boca na minha se perdeu. Foi tão bonito, Foi tão lindo, foi que eu nem me lembro o que veio depois. e a tua... Não, chega. E eu vou esquecer de tudo. Canta, gente. As dores do mundo. São jovens, não sabem. Não quero saber quem fui, mas sim o que sou e vou esquecer de tudo. das dores do mundo. Das dores do mundo. Obrigada, Salvador, Flipelô, Sesc Bahia. Gente. Obrigada, Eliana, minha irmã. Obrigada, gente. Obrigada, gente.